46. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 267. Wang Dai irritado autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Na cidade de Wangai, a centenas de quilômetros de distância, Wang Dai estava sentado atrás da mesa do escritório com uma expressão séria no rosto. Havia dois jornais ingleses sobre a mesa. Um era o menor New York Post e o outro era o menor Time Digest. Os dois jornais foram transferidos para a seção de negócios. Embora fossem completamente diferentes, as manchetes traziam informações quase idênticas. Futuro International Incorporated, o segredo que levou à sua saída da cidade de Wangai. Embora Jiang Shen tenha evitado propositalmente os repórteres que o cercavam como moscas com suas câmeras erguidas durante sua estadia em Xinjiang, nada ficou escondido para sempre, já que a grande imprensa desenterrou pistas de diferentes canais para descobrir o segredo por trás da realocação da Future Technology. O grupo Linhu tentou usar a relação com o governo local, com o objetivo de suprimir seus negócios em Wuhan, para adquirir à força o controle acionário da Future Technology. A Future Technology obteve o apoio do governo central por um motivo não revelado, mas Jiang Shen, que já estava separado da família Wang, decidiu sair devido à falta de confiança no governo local da cidade de Wangai. A imprensa nacional estava tranquila, pois suas bocas estavam naturalmente fechadas devido à influência da empresa. Embora a política de proibir parentes de funcionários públicos de exercer atividades comerciais se limitasse apenas a cônjuges e filhos, a publicação da notícia ainda revelaria uma imagem negativa. Embora a mídia nacional pudesse ser controlada, Wang Dai não podia fazer nada contra a imprensa internacional. Felizmente, era difícil ouvir o barulho lá fora de qualquer maneira. Desde que se tornou quase politicamente correto para a mídia ocidental criticar a política do país em certas questões, até o fato de que o valor do investimento da Future Technology sempre atraiu o desejo das capitais de Wall Street, toda a grande imprensa internacional conduziu uma extensa investigação sobre esse evento. Em particular no menor New York Post, a sátira nas entrelinhas era especialmente evidente. As linhas em inglês quase provocaram um ataque cardíaco no enfurecido Wang Dai. Wang Linhu estava em frente ao seu escritório. A expressão da velha raposa parecia estranha. Um mês atrás, Wang Linhu havia prometido ao seu irmão Wang Dai que, enquanto lhe pressionasse Jiang Shen, sem qualquer experiência, reconheceria imediatamente a situação e obedientemente abriria mão da parte da Future Technology, permitindo que os ativos da família Wang saíssem com sucesso do mercado imobiliário. Mas, pelo que parece agora, a promessa não se cumpriu. Quantas vezes eu já te disse para não encurralá-lo contra a parede? Agora que ele foi embora, o que você ganhou com isso? O dedo de Wang Dai pressionou com força os jornais enquanto seus lábios tremiam de raiva. Vendo que seu irmão estava tão furioso, a expressão de Wang Linhu permaneceu estranha. Dai, não fui eu que o pressionei tanto, aquele cara não percebeu a situação. Ele não entendeu que um interesse compartilhado criaria um negócio melhor. Para ser sincero, um valor de mercado de 10 bilhões, 5 bilhões por 50% das ações era uma oferta generosa. Quantas empresas de tecnologia se sacrificariam para adquirir capital de risco e aportes de capital? Besteira. Talvez porque Wang Dai tenha sido pressionado pelo governo central sobre esse incidente, Wang Dai perdeu a calma e xingou seu irmão mais novo. Valor de mercado de 10 bilhões. O lucro da Future Technology é superior a 10 bilhões, com uma relação preço-lucro de 20 vezes. Calcule o valor de mercado para mim. Sabe o que o velho da família Liu me disse? Vou presenteá-lo com estas palavras: essas ações vergonhosas serão nosso fim. De fato, não sou nada eloquente. A emoção de Wang Dai também era de fúria quando ele disse isso, pois fez seu peito bater violentamente. Estou sendo atencioso com os ativos da família Wang. Principalmente porque o valor de mercado da empresa de tecnologia não pode ser calculado dessa forma. A Future Technology é altamente lucrativa atualmente, mas só conseguiu isso porque formou um monopólio. Com o ritmo acelerado das transformações tecnológicas, uma vez que um sistema de inteligência artificial semelhante exista ou programas de aprimoramento de telefones sejam introduzidos, seria impossível manter os níveis atuais de lucratividade, argumentou Wang Linhu em sua própria perspectiva. A perspectiva de Wang Linhu certamente não era sem razão.
As pessoas estavam dispostas a gastar 10 RMB por mês para atualizar para o VIP1, que incluía a função de aprimoramento do telefone e economia de bateria. Com a introdução de uma substituição gratuita, mesmo que a funcionalidade fosse mais fraca em comparação com o Future 1.0, não era difícil acreditar que alguns usuários escolheriam o aplicativo gratuito. Com o cenário tecnológico em rápida mudança, na visão dele, isso era totalmente possível. Mas o que ele não sabia, como alguém de fora da indústria, era que todas as grandes empresas de tecnologia tinham perdido inúmeras células cerebrais tentando quebrar a tecnologia de criptografia do Future 1.0 e não conseguiam quebrar uma única função do Future 1.0. Por isso, os investidores ficaram muito interessados na Future Technology. Wang Dai claramente não gostou da explicação de Wang Linhua. Mas, como já havia gritado com ele, extravasou um pouco de sua raiva. E, considerando que Wang Linhua não era o único culpado, já que foi ele quem concordou com isso, Wang Dai respirou fundo e deixou isso de lado por enquanto. Vendo que a expressão de Wang Dai ficou mais relaxada, Wang Linhua também se sentiu aliviado. Wang Dai pegou a xícara de chá da mesa enquanto acalmava a garganta. Não vamos falar sobre isso por enquanto. Você mencionou a transição do grupo Linhua, como está indo? Como o conflito já havia ocorrido, era inútil ficar bravo com ele. Comparado ao Future Technology, Wang Dai estava mais preocupado com os bens da família Wang. Como secretário-geral da cidade de Wangai, ele certamente sabia da terrível situação em que o grupo Linhua se encontrava. É justo dizer que a razão pela qual o Linhua Group conseguiu obter empréstimos bancários foi parcialmente atribuída à reputação de Wang Dai. Quando ouviu Wang Dai perguntar sobre o Linhua Group, uma expressão orgulhosa apareceu. Ah, eu ia trazer uma boa notícia. Recentemente, recebemos um contrato de construção de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões? Mesmo para Wang Dai, que tinha visto os altos e baixos da vida, ele ainda exclamou em choque. Isso mesmo, e é um contrato estrangeiro. Com uma expressão de êxtase, Wang Linhua continuou, o contrato foi assinado com um lucro direto esperado de mais de 5 bilhões. Os 110 quilômetros quadrados de terra na ilha principal, bem como os 70 quilômetros quadrados em uma ilha próxima usados como pagamento de parte do contrato, podem dobrar de valor em 5 anos, com base no potencial das Ilhas Panu. Sem exagero, assim que concluirmos o negócio, o valor do grupo Linhua pode ultrapassar 100 bilhões de RMB. Wang Dai finalmente assentiu, satisfeito. O infortúnio pode ser uma verdadeira bênção. Embora o valor de mercado de 10 bilhões da Future Technology tenha deixado a cidade de Wangai, ela criou o Linhua Group com um valor de mercado de 100 bilhões. A expansão para o mercado internacional resolveu a terrível situação que os ativos da família Wang enfrentavam. O humor de Wang Dai ficou muito mais leve. O único problema era se ele ainda conseguiria rir tão alegremente depois de alguns meses. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 268, Viagem à Nova Zelândia Praia, ondas, sol brilhante, palmeiras. E claro, o mais importante, biquínis. Deitado na poltrona com um par de óculos escuros sobre os olhos, Jiang Shen observava de longe as figuras animadas ao longo da costa marítima com um sorriso no rosto. Quando o vento salino passou, ele sentiu todo o seu cansaço ir embora. Enquanto ele olhava relaxadamente para o horizonte, seu rosto sentiu uma sensação fria. Ele virou a cabeça ao ver um par de olhos cristalinos o encarando alegremente. Liu Yao estava ao seu lado enquanto se inclinava para a frente e sacudia maliciosamente o suco de laranja gelado em suas mãos. Você está olhando garotas gostosas de novo? Liu Yao passou o suco de laranja gelado para Jiang Shen enquanto fazia um beicinho tímido. Estou dando uma olhada em um agora mesmo. Jiang Shen riu enquanto olhava para Liu Yao. Usando um biquíni amarelo claro, sua pele clara estava decorada com gotas de água enquanto brilhava ao sol. Corando, os cantos dos seus lábios se curvaram enquanto ela dizia alegremente. Assim está melhor. Mesmo sabendo que eram palavras lisonjeiras, qual mulher realmente não gostava de elogios? Ela colocou seu próprio suco de laranja na mesa e penteou os cabelos da testa, que antes estavam bagunçados pelo vento do mar. Então, com passos graciosos, deitou-se na poltrona ao lado de Jiang Shen. Consciente e inconscientemente, exibiu seu corpo, o que fez Jiang Shen rir. No entanto, falando nisso, Jiang Shen gostou dela justamente por esse motivo. Ciumento, mas nunca insistia em nada.
Não incomodava as pessoas, mas sim satisfazia a vaidade dos homens. Há muitas mulheres inteligentes no mundo moderno, mas Jiang Shen nunca tinha conhecido ninguém como ela, alguém inteligente, mas que conhecesse seus próprios limites. Jiang Shen pegou um suco de laranja e tomou um gole com o canudo. A sensação fria na garganta fez o calor escaldante desaparecer instantaneamente. Porque era verão. O motivo era simples. Era porque eles estavam na Nova Zelândia, no hemisfério sul. O inverno na Nova Zelândia era entre julho e agosto, e naquele momento estávamos em meados de janeiro, a época mais quente na Nova Zelândia. O motivo de ele estar ali? Primeiro, porque ele precisava registrar a empresa offshore e, segundo, porque precisava realizar tarefas nas Ilhas Panu. Como Xia Xiu já havia chegado a Xiangjiang, o Departamento de Estado-Maior obviamente não era mais responsável por sua segurança. Portanto, Jiang Shen enviou a IESA para atuar como sua guarda-costas. Embora ninguém devesse estar conspirando contra ele agora, era melhor se prevenir. Como a IESA não podia estar com ele, era muito solitário viajar para o exterior sozinho. Por isso, Jiang Shen de repente se lembrou de que ainda devia férias a Liu Yao nas Ilhas Panu. Quanto ao motivo de ele ter trazido Liu Yao, foi para cumprir a promessa de levá-la para férias. Ponto. Como vai o filme? Enquanto apreciava o suco gelado e delicioso e sua figura graciosa, ele perguntou despreocupadamente. Está indo bem, as filmagens estarão prontas em março deste ano. Depois, entrará em produção antes de ser enviado para análise. Se, sem exceção, vocês puderem me ver nos cinemas em agosto deste ano. Liu Yao virou a cabeça e riu alegremente. Assim como no filme menor Tatiara em que ela atuou anteriormente, neste menor Madong Meistropoli, ela interpretou novamente o papel de rainha do baile e atriz coadjuvante. No entanto, como Jiang Shen era o principal investidor do novo filme, o diretor forçou o roteirista a alterar o roteiro para lhe dar mais tempo de tela como atriz coadjuvante, mas com a condição de que isso não interferisse na trama do filme. Ela não disse nada sobre isso, mas estava grata pelo que Jiang Shen fizera por ela. Ele podia sentir isso claramente pelo reencontro íntimo e apaixonado que tiveram na noite anterior no hotel. Com uma celebridade como amante, foi um sonho que se tornou realidade. E mesmo. Você não me deu uma de sabotador ontem à noite. Com um olhar travesso para Liu Yao, Jiang Shen deu um sorriso irônico. Na última vez, durante seu momento íntimo, Liu Yao aperfeiçoou seu papel de rainha do baile. Com apenas palavras, ela denunciou a invasão de Jiang Shen e sussurrou suas falas do filme no ouvido de Jiang Shen. No geral, o sentimento de conquista de uma rainha do baile pura e inocente sob seus cuidados aumentou seu ego. Liu Yao corou com a provocação de Jiang Shen enquanto revirava os olhos para ele. Afinal, é um filme no qual você investiu. Você não está preocupado com a bilheteria. Jiang Shen começou a rir enquanto colocava o suco de laranja de lado e se deitava lentamente. São apenas 100 milhões, pago mais que isso por mês em impostos. Um investimento de 100 milhões. Mesmo com 1 bilhão de bilheteria, depois de pagar 5% do fundo para filmes especiais, 3,3% em impostos e 5% de desconto para outros canais, e dividir o restante entre os investidores e as salas de cinema, Jiang Shen ficaria com apenas 300 a 400 milhões. Além disso, era raro um filme nacional atingir 1 bilhão de bilheteria. Comparado à lucratividade da Future Technology, esse lucro era insignificante. Jiang Shen considerou esse investimento apenas para seu próprio prazer. Mesmo sabendo o patrimônio líquido de Jiang Shen, Liu Yao não conseguiu evitar ficar chocada e mostrou a língua. Qual você acha que será a bilheteria? Jiang Shen riu. Eu acho. Pelo menos 200 milhões ou mais. Como Shen Yanxi é a atriz principal do filme, ela tem um bom número de seguidores. Liu Yao colocou o dedo no queixo e deu uma resposta conservadora. Com 100 milhões de investimentos, 200 milhões de bilheteria foram um resultado aceitável. Embora Liu Yao tenha se dedicado de corpo e alma às filmagens e, certamente, tenha passado por muitas dificuldades para realizar seu sonho, o mercado não acredita em suor e lágrimas. Você não está confiante? O quê? 200 milhões é um ótimo resultado. Liu Yao fez beicinho. Não estou falando sobre bilheteria. Jiang Shen balançou a cabeça, sorriu e continuou. Estou dizendo que você não está confiante de que vai ofuscar a atriz principal. Com as palavras de Jiang Shen, o rosto de Liu Yao ficou vermelho.
Ela pegou um suco de laranja sobre a mesa e tomou um gole com os lábios vermelhos, murmurando enquanto mordia o canudo. É difícil. No cinema, os fãs têm muito a ver com isso. Embora, para alguém como Jiang Shen, que não tinha ideia de quem atuava nos filmes até os créditos finais, ele tivesse que admitir que, no caso dos filmes de comédia, os fãs certamente têm um impacto significativo nas bilheterias. Essa é apenas uma parte do motivo. Promoções também podem alcançar o mesmo resultado. Jiang Shen balançou o dedo. Com a base de usuários da Future Technology, uma simples promoção a tornaria famosa instantaneamente. Enquanto os canais existissem, a fama não seria um grande problema. Os olhos de Liu Yao brilharam instantaneamente. Ela se virou de bruços, com a mão pressionada contra o queixo, e olhou timidamente para Jiang Shen com os olhos marejados. Seu decote profundo e suas belas curvas, mesmo que uma batalha tivesse ocorrido na noite anterior, fizeram o estômago de Jiang Shen esquentar. É claro, afinal, é um filme no qual investi. Jiang Shen desviou o olhar enquanto falava. Ele estava de sunga, seria estranho se ele usasse força. A reação de Jiang Shen não escapou aos olhos de Liu Yao. Os lábios da diabinha se curvaram orgulhosamente enquanto ela se mantinha na poltrona reclinável e desamarrava sedutoramente o biquíni por trás. Então, com uma voz doce, disse, querida, quero tomar um banho de sol, me ajuda a passar protetor solar. Esse diabinho. Enquanto ele praguejava mentalmente, Jiang Shen caminhou até ele e seu corpo reagiu honestamente. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 269, Enfrentando as Oposições Xiangjiang. Prédio de apartamentos Shangjiuano 5, 12º andar. Esta era a nova casa de Xia Xiu. Como a sede da Future Technology foi transferida para Xiangjiang, após ela ter assumido a responsabilidade pela mudança, ela naturalmente assumiu o cargo de seu. Para alguém que sempre morou de aluguel, foi conveniente para ela se mudar. Eram 8 da noite. Como sempre, Xia Xiu estava sentada no sofá assistindo TV, mas sua expressão era desconfortável. Normalmente, ela não gostava de usar roupas muito compridas quando estava sozinha em casa. Mas agora, ela estava xingando porque tinha que usar sua camisa social e seu jeans incômodo. Quanto ao motivo, era porque ela não estava sozinha em casa. Para a segurança de Xia Xiu, Jiang Shen enviou a Yesa para ser sua guarda-costas. Xia Xiu tinha sentimentos contraditórios em relação a Yesa. Naquela noite, quando a Yesa beijou Jiang Shen de repente, Xia Xiu sentiu sua mente ficar em branco. Com raiva? Difícil dizer, já que ele não era o namorado dela. Não havia motivo para ele estar com raiva. Com medo? Talvez um pouco. Com ciúmes? Talvez todas as opções acima. Ela sabia que ele era excepcional. Homens excepcionais nunca faltavam pretendentes. Como alguém que era lenta com relacionamentos, ela tentava constantemente evitar o problema e ignorava continuamente a emoção que sentia em seu coração, deixando-a para outro dia. Mas para a inimiga Aesa, ela não podia odiá-la. Já que ela salvou e também sofreu um ferimento por causa disso. Por causa de todos os fatores acima, a pessoa que morava com ela se sentia muito em conflito. Mas, pelo contrário, a Aesa estava um pouco mais relaxada. Como o ar-condicionado estava ligado, ela usava uma camisa branca fina e suas pernas bem torneadas corriam na esteira. Minha presença. Ela não se importa nem um pouco. A imagem na TV começou a ficar borrada enquanto a mente de Xia Xiu começou a divagar para outro lugar. Para ela, eu deveria ser considerado um competidor. Se ela não tivesse vindo me salvar ou tivesse se atrasado alguns minutos de propósito. Vírgula. Enquanto ela mantinha o rosto inexpressivo, Xia Xiu estremeceu de forma normal. Você está com frio? A Aesa olhou para ela. Não, não. A conversa repentina fez Xia Xiu pular quando ela respondeu apressadamente. A Aesa sentiu antes de desviar o olhar. Não houve mais troca de palavras entre os dois. Talvez fosse assim que duas pessoas sem muito a dizer se sentiam quando viviam juntas. A Aesa só falava mais quando estava sozinha com Jiang Shen, e Xia Xiu só se comunicava quando necessário por causa do trabalho. Eu me pergunto como Jiang Shen está indo desse lado. Enquanto seus olhos olhavam fixamente para a TV, Xia Xiu murmurou em sua mente. Ponto. Com uma linda garota o acompanhando, Jiang Shen teve 2 dias relaxantes. Embora Liu Yao não fosse a melhor escolha como esposa, ela era impecável como amante. Claro,
Embora estivessem se divertindo, ele não se esqueceu da tarefa que precisava cumprir. Enquanto viajava pela Nova Zelândia com Liu Yao, ele também esperava por alguém. Sem incidentes, essa pessoa já deveria ter chegado à Nova Zelândia e entraria em contato com ele muito em breve. Depois de voltarem da praia para o hotel, Jiang Shen, que foi provocado o dia inteiro por Liu Yao, mal podia esperar para trancar a porta atrás de si. Liu Yao imediatamente encostou o corpo no dele e o beijou. A ação durou das 9 da noite até a meia-noite, antes que Jiang Shen finalmente poupasse a suplicante Liu Yao, que adormeceu com o corpo dela em seus braços. Na manhã seguinte, Jiang Shen acordou de um sonho. No café Old John, na esquina de uma rua em Auckland. O antigo interior de madeira enchia o lugar com uma atmosfera histórica. No entanto, a decoração evidentemente não rendia bons negócios. Comparado ao Starbucks da rua ao lado, este lugar era desolado. Mas por causa do silêncio, Jiang Shen escolheu esse lugar como ponto de encontro. A garçonete na recepção parecia uma estudante internacional da universidade próxima. Sua aparência era mediana, mas sua voz era doce. Ao ver seu compatriota Jiang Shen, não pareceu muito surpresa. Havia muitos cidadãos em Auckland, especialmente imigrantes ou turistas. Jiang Shen pediu 2 mochas dela antes de ir para o canto mais fundo da cafeteria e começar a brincar com o celular para matar o tempo. Pouco tempo depois, um homem vestindo uma camiseta simples sentou-se à sua frente. "Desculpe por fazer você esperar tanto tempo", disse o homem sentado à sua frente, em tom de desculpas. "Tudo bem, não está fácil para você." Jiang Shen guardou o celular e olhou para o homem à sua frente. Examinou-o da cabeça aos pés. "Hã? MHMM. Zhang Yaping. Estou aqui como representante do Partido da Liberdade de Panu." Zhang Yaping assentiu e estendeu a mão direita. Os nativos das Ilhas Panu representavam apenas uma pequena porcentagem de sua população. O restante era composto pelos primeiros imigrantes europeus e pelos imigrantes asiáticos subsequentes. Certamente havia alguns Han entre eles. Levando em consideração a identidade de Jiang Shen, após uma discussão interna, eles enviaram Zhang Yaping, uma pessoa de ascendência Han, para discutir negócios com Jiang Shen. "Jiang Shen. Embora você já saiba meu nome." Jiang Shen apertou sua mão e sorriu. O Partido Liberal era o partido de oposição mais significativo das Ilhas Panu. Embora fosse considerado o partido de oposição mais significativo, sua situação real não era tão ruim, principalmente devido à falta de financiamento. As Ilhas Panu eram uma nação empobrecida. Não havia petróleo na região central. A economia estava isolada, com uma infraestrutura obsoleta, e o alto custo de desenvolvimento fez com que o pequeno país, sem direito a voto nas Nações Unidas, fosse esquecido pela sociedade internacional. Ninguém se interessou por isso. Mesmo que a ideologia política do Partido Liberal fosse mais pró-ocidental do que a do partido de oposição sírio, AUA claramente não dá devida atenção ao coitadinho. Somente quando um país atende aos interesses nacionais da UA, eles interviriam na política alheia. Esse ponto por si só foi demonstrado pelo duplo padrão de sua política na Síria e em Vietnã. Zhang Yaping assentiu enquanto olhava seriamente para Jiang Shen. "O senhor Jiang apoia nossa causa, certo?" "Isso mesmo. Na minha perspectiva, qualquer forma de ditadura é desprezada. Seja uma ditadura presidencial ou uma ditadura corporativa, ou uma combinação das duas." Jiang Shen simplesmente improvisou. Ele era a pessoa com menos credenciais para dizer tais coisas. Ele era o maior ditador da Seast Street. Zhang Yaping ficou em êxtase ao ouvir a atitude de Jiang Shen. Com a ajuda de um empresário, ficou muito mais fácil concretizar a causa que eles apoiam. "Então o senhor Jiang está disposto a apoiar nossa causa?" "Apoio?" Jiang Shen tomou um gole de café, em dúvida. "É claro que isso não é sem benefícios. Depois que nossa causa for bem-sucedida, lhe daremos benefícios suficientes." Zhang Yaping apressou-se em acrescentar. Um post-apocalíptico capítulo 270. Resistência militar. Não havia razão para acordar cedo, a menos que houvesse benefícios envolvidos. Zhang Yaping sabia que, sem benefícios suficientes, mesmo que Jiang Shen reconhecesse sua causa, seria mais um apoio verbal do que ajuda financeira. Comparado aos idealistas dentro da organização, Zhang Yaping acreditava firmemente no conceito de que não há almoço grátis no mundo. Somente com ganho potencial suficiente eles poderiam prender o empresário ao navio.
Somente se ele soubesse que a Johnny International foi financiada por Jiang Shen e uma marionete criada por Robert. Benefícios. Por exemplo, Jiang Shen fingiu interesse. Ele largou o café e esperou que Zhang Yaping continuasse. Ouvi dizer que o Sr. Jiang tem 7.000 metros quadrados de armazéns nas Ilhas Panu, além de uma empresa de exportação, certo? Zhang Yaping respirou fundo e cruzou os dedos. Ele falou com bastante calma e serenidade. Isso mesmo, não é segredo. Jiang Shen sorriu. Após adquirir a fábrica de processamento de alimentos de Xinlong, ele instou Zhang Gongji a adquirir os direitos de exportação e importação. Então, Jiang Shen criou uma empresa de fachada com apenas 5 funcionários nas Ilhas Panu e comprou armazéns com uma área total de 7.000 metros quadrados para armazenar mercadorias. Ao transferir mercadorias da mão esquerda para a direita, a empresa comprou em massa alimentos enlatados de Xinlong. Ao mesmo tempo, encomendava laticínios e grãos de fazendas na Nova Zelândia e na Austrália. Parte desses produtos era vendida localmente, enquanto outros itens eram armazenados à espera de Jiang Shen para transportá-los de volta ao Apocalipse. Nas Ilhas Panu, Jiang Shen possuía cerca de $1 milhão em ativos. Já que o Sr. Jiang investiu nas Ilhas Panu, isso deve significar que você tem confiança no futuro das Ilhas Panu, certo? Zhang Yaping gradualmente avançou sua narrativa. Isso mesmo. Talvez você consiga chegar ao seu ponto, disse Jiang Shen, inclinando-se na cadeira. Zhang Yaping examinou a cafeteria. Quando viu que, além dos dois, havia apenas a garçonete na recepção mexendo no celular, ele prosseguiu com um tom misterioso. Precisamos de cerca de $1 milhão em apoio. Essa quantia será devolvida em forma de terras após concretizarmos com sucesso nossa causa política. Qual é o tamanho da terra? Jiang Shen sorriu. 1 km² de terra localizado na ilha principal de Coro, disse Zhang Yaping com dor. 1 km² de terra com um custo de $1 milhão? Era o equivalente a $1 por metro quadrado. Era extremamente barato. Quase a ponto de ser uma forma de pagamento de reparação. Mas Jiang Shen ainda não gostou dessa sugestão. Infelizmente, embora eu sinta a simpatia pela situação do povo Panu, não estou interessado na sua proposta. Jiang Shen balançou a cabeça. O quê? $1 por quilômetro quadrado. Esse preço não é. Zhang Yaping se levantou com os olhos arregalados. Jiang Shen levantou a mão e apontou discretamente para a recepção. A garçonete na recepção já havia parado de mexer no celular enquanto olhava na direção deles com curiosidade. Percebendo que estava muito emotivo, Zhang Yaping imediatamente fechou a boca, respirou fundo e sentou-se novamente na cadeira. Embora estivessem na Nova Zelândia, e não em Panu, era melhor manter os movimentos políticos sensíveis em segredo. Vendo que Zhang Yaping havia se acalmado, Jiang Shen assentiu, bastante satisfeito. Embora o Partido Liberal fosse provavelmente uma organização formada por alguns estudantes universitários que lutavam apaixonadamente pelos cidadãos, era considerado um grupo amador, tanto em tamanho quanto em profissionalismo. No entanto, de fato, possuía valor de investimento. Ser jovem era aceitável. O pai fundador de UA, Sun Zongsan, também era jovem e ainda assim conseguiu realizar feitos maiores antes que isso beneficiasse Yuan Shikai. O que desagrada ao Sr. Jiang? Podemos discutir, disse Zhang Yaping com sinceridade. A garçonete que estava por perto viu que não havia mais drama para assistir, então ela olhou novamente para a mesa e começou a mexer no celular novamente, por tédio. Primeiro, meu valor total de investimento nas Ilhas Panu é de apenas $1 milhão, e estou disposto a investir apenas esse valor. Jiang Shen recostou-se na cadeira e sorriu. Se a Johnny International concluir o desenvolvimento das Ilhas Panu, o valor da terra aumentará exponencialmente. Portanto, não me importo com a rentabilidade dos meus ativos. Não sei se você percebeu, mas todos os meus ativos nas Ilhas Panu estão operando com prejuízo. A renda média das Ilhas Panu era baixa. Portanto, o poder de compra era limitado. Embora tenham um turismo rico, seria um poço sem fundo desenvolver todos esses recursos. Aquele cidadão da UE é um canalha. Ele é o sanguessuga que está em cima do povo Panu, praguejou Zhang Yaping em voz baixa. Isso mesmo, mas independentemente de ele ser um canalha ou não, ele é realmente rico e está gastando com as Ilhas Panu. Jiang Shen sorriu para Zhang Yaping e então fez uma pausa antes de continuar. Você já considerou um problema?
Qual é o problema? Se a Johnny International não investisse dinheiro em infraestrutura básica e no desenvolvimento de recursos turísticos, você acha que os 7.000 metros quadrados de terra teriam alguma vantagem? Disse Jiang Shen, sem expressão. Zhang Yaping ficou chocado quando seu rosto começou a ficar azedo. Se Jiang Shen estava esperando que sua terra valorizasse, não havia razão para ele financiar a empresa para se livrar daquele cidadão da Ua. Desde o início, Jiang Shen apenas disse que sentia compaixão pela causa deles, mas nunca sugeriu que financiaria a causa deles. Havia uma diferença entre ideologia e realidade. Jiang Shen era apenas um estranho, não tinha motivos para pagar as contas pelo sofrimento de Panu. Então, não temos nada para conversar, Zhang Yaping teve dificuldade para dizer. O sorriso em seu rosto era amargo. A viagem para Nova Zelândia foi inútil. Mas quando se sentiu decepcionado com o futuro incerto, Jiang Shen acendeu outra lâmpada chamada esperança diante de seus olhos. É exatamente o oposto. Jiang Shen balançou a cabeça e sorriu. Acho que temos muito mais para conversar. Os olhos de Zhang Yaping se arregalaram enquanto ele olhava para Jiang Shen com descrença. Mas você não disse. Jiang Shen tomou um gole do café já frio e disse. Só estou dizendo que seu plano não é suficiente para me atrair, mas nunca rejeitei a possibilidade de uma parceria entre nós. Por exemplo, você pode me dizer, se tivesse $1 milhão em apoio, o que faria com ele? Quando ouviu Jiang Shen perguntar sobre o plano específico do Partido da Liberdade, Zhang Yaping percebeu que ainda poderia haver um ponto de virada nisso, então imediatamente levantou o peito e falou com confiança. Usaremos esse $1 milhão para desenvolver membros no exército de Panu. Ao mesmo tempo, organizaremos cidadãos injustamente tratados, bem como fazendeiros que tiveram suas terras confiscadas, para lançar uma greve e protesto para forçar o regime atual a se comprometer, punir os funcionários corruptos e expulsar a irresponsável Johnny International. Zhang Yaping parou de falar, sem jeito, até o último momento. Se eles expulsaram o Johnny International, isso não pareceu ser do interesse de Jiang Shen. Se você se livrar da Johnny International, o que acontece? Jiang Shen riu. Continuar vivendo a vida de pobre. Esperar para encontrar um novo investidor. Zhang Yaping desviou o olhar antes de prometer. Podemos transferir os interesses da Johnny International para você. Ao ouvir a resposta ingênua, Jiang Shen riu e balançou a cabeça. Quem você pensa que é? O regime atual? $1 milhão? A Johnny International provavelmente subornou o presidente mais do que essa quantia. E você está pensando em comprar o exército. Pare de sonhar. Sua promessa é apenas uma promessa vazia, nunca poderá ser cumprida. Jiang Shen foi degolado. Zhang Yaping prendeu a respiração. Ele abaixou a cabeça enquanto dizia lentamente. Então, na sua opinião, com que tipo de parceria você ficaria satisfeito? Um sorriso surgiu no rosto de Jiang Shen. Ele aguardava essa frase. Greve. Protesto. Essas coisas não resolverão nenhum problema. Só o governo eleito temeria a opinião pública. Posso dizer com segurança que, se o Partido da Liberdade ainda mantém a ideia irreal de resolver os problemas politicamente, então só a repressão cruel os aguarda. Nosso presidente foi eleito, Zhang Yaping tentou repreender. Mas ele foi corrompido. Jiang Shen olhou fixamente em seus olhos enquanto usava um tom manipulador. Ele não é o presidente que você elegeu antes. Se ele, o canalha chamado Edward, estivesse em uma eleição agora, você votaria nele? Ou você acha que ele está disposto a abrir mão dos interesses que tem agora e participar de uma eleição? República presidencialista. Encare a realidade, é uma ditadura agora. Vote, proteste, isso não vai te salvar. A única coisa que vai te salvar são as balas. As palavras de Jiang Shen foram como martelos que atingiram diretamente o coração de Zhang Yaping e destruíram qualquer esperança que ainda restasse no regime atual. Antes de ingressar no Partido Liberal, ele era um aluno exemplar formado pela Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, uma das poucas que estudavam nas Ilhas Panu. Quando viu que o regime atual havia se comprometido com capital estrangeiro e trabalhado em conjunto para reprimir seus compatriotas, ele ficou furioso. Com paixão, alguns jovens com diferentes formações, mas com a mesma ideologia, uniram-se para criar o Partido Liberal Panu. O objetivo era proteger os direitos e interesses dos cidadãos e eliminar a situação atual em que o governo e o capital estrangeiro trabalhavam juntos.
Foi difícil lutar pela causa deles, mas muitos Panu permaneceram ao seu lado. Por isso, ele viu a esperança de resolver o problema pacificamente. Mas, como disse Jiang Shen, essa rota não teve sucesso desde o início. Revolta militar. Zhang Yaping pensou consigo mesmo enquanto outro tipo de chama se acendia em seus olhos. Isso mesmo, a única solução para mudar a situação atual é a resistência militar. Do partido opositor à força antigovernamental, Jiang Shen continuou a espalhar esse pensamento perigoso para o jovem. Mas isso é inconstitucional. Seu presidente é inconstitucional, não me diga que aceitar subornos está dentro da Constituição de Panu. Mas, pessoas morreram em uma guerra civil, Zhang Yaping engoliu em seco enquanto dizia com dificuldade. Não há revolução sem sangramento, não há paz sem sacrifício. Jiang Shen olhou diretamente em seus olhos enquanto dizia decisivamente. Mas. Não há, mas, Jiang Shen interrompeu. Você só tem uma escolha. Sangue em troca de liberdade, ou sangrar até secar em troca de um acordo. Um ouro post-apocalíptico capítulo 271. Um milionário na favela. Era impossível dizer que ele não se sentia culpado. O cidadão imprudente da rua chamado Johnny nas Ilhas Panu foi um fantoche colocado por Jiang Shen ao custo de 200 milhões de dólares. Mas Jiang Shen não se arrependeu de nada. Os segredos em suas mãos o impediam de cooperar com qualquer país ou organização. Se quisesse expandir e crescer livremente, controlar um pequeno estado como sua base era a única opção. Quanto às pessoas que podem perder a vida por causa disso, Jiang Shen lamentavelmente pode dizer que tratará seus descendentes com gentileza. Ele está confiante de que, sob seu reinado, as Ilhas Panu seriam muito mais ricas do que agora. Para adquirir as Ilhas Panu como base, Jiang Shen apostou tudo. Como Panu é um país membro das Nações Unidas, não foi tão simples quanto enviar 100 soldados de infantaria bem equipados para eliminar a força militar na ilha. Se Jiang Shen usou essa força simples, porém bruta, para tomar as Ilhas Panu, não demorará muito para que a Força de Paz das Nações Unidas desembarque nas Ilhas Panu e o procure no mundo inteiro por seu crime contra a humanidade. O século XX não era como a era vitoriana. Soberania não era brincadeira. O regime estabelecido pela ocupação ilegal de um país não podia ser considerado um país. Eram piratas ou terroristas. Somente quando a transferência de poder fosse concluída dentro dos limites do direito internacional, o regime poderia ser considerado legal. Quando forasteiros armados entram no quintal de alguém, é invasão, mas quando as pessoas lá dentro levantam suas armas em protesto, é considerada apenas uma guerra civil. Considerando que a ideologia dos liberais é semelhante à da União Soviética, a União Soviética não interviria na guerra civil deles. Como o Partido Liberal ergueu a bandeira da democracia para pôr fim ao reinado maligno da ditadura presidencial corrupta, foi quase uma réplica do que aconteceu na Síria. Se a UE não reconhecer a legalidade do Partido Liberal Panu, estará se contradizendo. Ponto. Zhang Yaping não deu uma resposta direta, mas disse que retornaria imediatamente às Ilhas Panu e trocaria opiniões com outros membros do Partido da Liberdade antes de dar uma resposta clara a Jiang Shen. Jiang Shen expressou sua compreensão, mas deu-lhes apenas uma semana para refletir. Um governo indeciso não merecia investimento. Antes de sair, Zhang Yaping fez uma pergunta a Jiang Shen. Se acabarmos no comando, ainda processaremos Johnny pelos crimes que ele cometeu em Panu e nos livraremos do sanguessuga maligno, Johnny Internacional. Com esse resultado, você ainda tem algo a ganhar com isso? Para poder fazer essa pergunta, Zhang Yaping certamente estava pensando. Mas para Jiang Shen, que veio preparado desde o começo, ele ainda era muito ingênuo. O regime atual de Panu é muito corrupto e, portanto, o custo do investimento é muito baixo. Mas, se um governo mais calmo estiver no poder, acho que as Ilhas Panu têm um valor de investimento maior. Embora tivesse preparado essa justificativa com antecedência, Jiang Shen não mentiu. Se as Ilhas Panu se tornassem seu quintal, ele naturalmente gastaria dinheiro para cuidar delas. A resposta de Jiang Shen deixou Zhang Yaping em êxtase. Ele reprimiu a alegria no rosto e fez uma reverência para Jiang Shen antes de sair apressadamente. Anteriormente, ele estava preocupado com o impacto severo que a saída da Johnny Internacional teria na economia. Mas, com a promessa de Jiang Shen, ele se sentiu mais seguro. Jiang Shen, sentindo-se satisfeito, sorriu e saiu da cafeteria.
Agora que o palco estava pronto, era hora dos atores estrearem. Ponto. Na Ilha Couro, a algumas centenas de quilômetros da Nova Zelândia, o sol também estava brilhante. A cidade de Couro ficava aqui, a capital da República de Panu. Embora fosse a capital, além da mansão lindamente construída, não havia um único edifício de luxo nas proximidades. A arquitetura em estilo europeu, a vegetação verdejante, a piscina de 1.500 metros quadrados. Tudo se destacava no centro da cidade, que não era tão próspero como um milionário na favela. Johnny estava deitado na espreguiçadeira da varanda da mansão enquanto apreciava o clima subtropical e a beldade que lhe fazia uma massagem. Alguns barcos de pesca flutuavam no mar não muito longe dali. Embora uma frase sua pudesse livrar aqueles pobres coitados de seu território particular, ele decidiu não fazê-lo. Ele gostava desse tipo de sensação. A sensação de estar no topo, a sensação de olhar para os pobres abaixo dele. Alguns meses atrás, ele era apenas um pobre coitado no gueto de Los Santos. Ele e alguns irlandeses vagavam por bares escuros e vendiam maconha comprada dos mexicanos. Por causa de disputas territoriais, eles atiravam nos bandidos da gangue Crips e morriam um dia em um beco escuro. Se sem essa oportunidade surpreendente, sua vida deveria ter acabado assim. Mas a vida é sempre cheia de surpresas. Ele ainda se lembra do dia em que sua vida mudou. Naquele dia, ele foi preso por assalto à mão armada. Quando estava prestes a apodrecer na cadeia, um homem chamado Robert o libertou sob fiança e o convidou genuinamente para participar de um filme de Hollywood. No submundo de Los Santos, Robert era bastante renomado, caso contrário não teria entrado na lista da FBI embora tivesse saído da indústria e se tornado diretor. Johnny ainda ouvia falar de sua reputação. Johnny lembrou que ficou confuso na época, pois nem sabia que tinha talento para atuar. Mas como havia um tolo disposto a pagar por sua vida terrível, ele aceitou o acordo de Robert. Agora que ele pensou nisso, ele ficou feliz por ter tomado a decisão. A vida de um milionário, a vida que era como o paraíso. No entanto, ele ainda estava confuso sobre o propósito por trás de tudo o que Robert havia feito, pois não via uma única câmera filmando. O instinto lhe dizia que o velho raposo Robert não planejou apenas um filme. O iPad sobre a mesa brilhou de repente e interrompeu seus pensamentos. Chefe, alguém está procurando por você. Um rosto barbudo usando um par de óculos escuros apareceu na tela. Aubrey, anteriormente parte das Forças Especiais Australianas, agora é chefe de segurança de Johnny. Como agora tinha muito mais recursos, Johnny precisava se preocupar com sua própria segurança. Os nativos sempre o olhavam com ódio. Se não fossem os guarda-costas totalmente equipados, seria difícil para ele dormir à noite. Quem é? Wang Tianfen, hã? Wang Tianfen. Com os olhos semicerrados, Johnny pensou por um momento antes de se lembrar do nome. Parecia que o representante enviado pela linha Europa havia sido contatado por Robert. Para ser sincero, Johnny não ouvia mais as ordens de Robert. Ele era o presidente da Johnny International, o único acionista com 200 milhões de dólares em mãos. Não havia necessidade de ouvir Robert. Ele era o rei das Ilhas Panu, pelo menos um nobre. O presidente Edward havia aprovado recentemente uma política que lhe permitia manter uma força privada de menos de 15 pessoas para proteger sua segurança. Qualquer invasor poderia ser fuzilado sem repercussão. Era uma ordem ridícula, mas diante de dinheiro, qualquer ridículo estaria dentro dos limites da lei. Projeto de construção de 10 bilhões de dólares. A Johnny International não tinha dinheiro algum. Mas Robert disse a ele para não se preocupar com isso. Disse que 2 minas de ouro na África do Sul poderiam ser usadas como garantia. Não havia necessidade de se preocupar com o dinheiro. Como não precisava se preocupar com o dinheiro, Johnny não fez mais perguntas. Ele não gastava mais dinheiro seguindo as ordens de Robert, embora Robert raramente ordenasse, pois lhe dava total liberdade para fazer qualquer coisa. Já que alguém estava disposto a melhorar a infraestrutura básica de Panu, por que ele rejeitaria? Se este lugar prosperar, seus bens se tornarão mais valiosos. Nessa época, ele poderá ser financeiramente independente e se libertar completamente da manipulação de Robert. Deixe-o entrar. Enquanto Johnny dizia isso, ele fez sinal para a beldade de biquíni voltar para o quarto. Sim. Aubrey assentiu e abriu os portões de metal da mansão.
Um ouro post-apocalíptico capítulo 272. A preparação para a aventura oceânica. Após encerrar o encontro com Zhang Yaping, Jiang Shen não ficou mais lá. Saiu da cafeteria e retornou ao Sheraton Hotel em Auckland. Quando ele voltou para o hotel, era quase meio-dia. Liu Yao já havia acordado enquanto balançava suas pernas macias e deitava-se relaxadamente na cama, navegando pelo Weibo. Quando viu Jiang Shen retornar, Liu Yao sorriu e disse timidamente: "Você finalmente voltou. Estou com tanta fome. Basta ligar para a recepção para solicitar o serviço de quarto." Enquanto Jiang Shen sentava-se relaxadamente ao lado da cama, ele sorriu para o preguiçoso Liu Yao. Seu rosto levemente corado ainda guardava um resquício da batalha íntima que aconteceu na noite anterior. Ela penteou o cabelo levemente bagunçado enquanto se sentava e esticava o corpo sedutoramente. "Aconteceu alguma coisa boa?" "É isso mesmo, como você sabia?" Jiang Shen ficou bastante surpreso. "Ah, está escrito na sua cara." Ela piscou brincando enquanto pulava da cama. Seus pés pisaram no chão frio de madeira enquanto ela pegava a camisa branca no cabide e cobria sua figura atraente. Ela sabia como atrair as pessoas e era ótima em exibir seu charme, uma mistura de pureza e flerte. "Ah? Então adivinha. Que coisa boa aconteceu?" perguntou Jiang Shen. "Se eu estiver certo, recebo uma recompensa." Liu Yao fez beicinho. "Claro." Com um dedo no lábio inferior, os olhos de Liu Yao se voltaram antes que ela sentisse afirmativamente: "Você deve ter assinado um grande acordo." "Ah, é isso mesmo. Como você adivinhou?" Ele caminhou ao lado de Liu Yao enquanto colocava as mãos em volta da cintura fina dela. "Da última vez em Sanya, quando você estava comigo, você também fez um acordo." Liu Yao deu uma risadinha. "Então você realmente é minha estrela da sorte", disse Jiang Shen, fingindo estar sério. "Como você planeja me recompensar?" Liu Yao disse docemente. "Um beijo é suficiente." Jiang Shen agarrou sua cintura com um sorriso irônico. "Dane-se." Ponto. Como já era hora do almoço, os dois se arrumaram antes de irem para o restaurante dentro do hotel. As porções não eram grandes, mas estava surpreendentemente delicioso. Havia ostras produzidas localmente e lagostas de Boston transportadas por via aérea e cobertas com gelo. Além de frutos do mar especiais no cardápio, havia também cordeiro temperado e bife australiano. O que deixou a impressão mais profunda em Jiang Shen foi o tradicional churrasco de pedra moe. Jiang Shen nunca tinha visto uma maneira tão singular de comer. O chefe primeiro aquecia a pedra fina antes de envolvê-la com comida. Em seguida, ela era colocada em um buraco aquecido no chão antes de ser defumada. A forma como era preparada era semelhante à do frango vagabundo de Ua. Mas um é coberto com papel alumínio e pedra, enquanto o outro é coberto com folhas de lótus e lama. Jiang Shen quase mordeu a própria língua, pois era a primeira vez que comia tais iguarias. Liu Yao era mais delicada ao comer. Ela apenas experimentou todos os pratos antes de parar. Agora que era uma celebridade relativamente famosa, sem a vacina genética para manter a forma, ela precisaria controlar sua dieta. Mas Jiang Shen não precisou se preocupar. Além das iguarias, ele comeu 2 bifes antes de se sentir satisfeito. A garçonete olhou chocada para os pratos vazios na mesa. Então, carinhosamente, deixou uma caixa de remédio para estômago. Enquanto Liu Yao ria, Jiang Shen esfregou a cabeça, constrangido. Nem preciso dizer que hotéis 5 estrelas realmente oferecem um serviço excepcional, pois cuidam de tudo para você. Mas, às vezes, a quantidade pode ser tão grande que causa um pequeno constrangimento. Jiang Shen enfiou o remédio para estômago no bolso enquanto pedia a conta. "Você não tem medo de engordar?" Liu Yao zombou enquanto olhava para a pilha de pratos empilhados. "Não tenho medo nenhum. Não é ruim para um homem ter barriga", brincou Jiang Shen. Embora tenha dito isso, ele ainda estava longe de ser gordo. Liu Yao olhou para a barriga lisa de Jiang Shen e exclamou perplexa. "Como você faz isso?" "Você quer saber?" Jiang Shen sorriu misteriosamente. Liu Yao assentiu, enquanto seus olhos se encheram de excitação. Conseguir manter a forma sem precisar fazer dieta. Para as mulheres que sempre se questionavam se deviam comer bolo ou não, a tentação era letal. Com a empolgação de Liu Yao, Jiang Shen começou a sonhar acordado. Se Lin Lin conseguisse criar uma pílula para controle de peso,
A carteira de 3,5 bilhões de mulheres ao redor do mundo se abriria para ele. Ele quase quis retornar ao apocalipse imediatamente. Eu te conto mais tarde. Jiang Shen riu. A garçonete de cabelos loiros e olhos azuis passou a conta e a máquina para ele, sorriu e desviou o olhar educadamente. A cultura de gorjeta na Nova Zelândia não era tão popular quanto na Austrália, mas certamente existe. No entanto, a diferença é que a garçonete não pedia gorjeta diretamente e desviava o olhar quando o cliente digitava o valor da gorjeta, para tornar a situação menos constrangedora para os clientes que não queriam pagar a gorjeta e apertavam o botão de zerar. Como estava de ótimo humor, Jiang Shen não decepcionou a bela garçonete, digitando 100% na opção de gorjeta e passando o cartão. Quando o recibo foi impresso, a garçonete abriu a boca em choque enquanto ele olhava para Jiang Shen, incrédulo. Era a primeira vez que ela via um cliente tão generoso. Se não fosse pela beleza estonteante que se sentava à sua frente, ela teria suspeitado que o jovem oriental estava interessado nela. Incluindo gorjetas, a refeição custou $500. Era quase metade do preço de um dia na suíte presidencial. Liu Yao fez beicinho enquanto observava a garçonete ir embora. Ela encarou a mesa, deprimida de ciúmes. Você está interessado nela? Claro que não. Jiang Shen riu. Ele não era uma máquina humana de ficar com alguém. Ele não pensava em fazer coisas todos os dias. Ah, ótimo. Liu Yao sorriu e disse alegremente. Para onde devemos ir agora? Mulheres que sempre sentem ciúmes afastariam os homens, mas mulheres que não sentem ciúmes nem um pouco não os fariam perceber sua presença. Ciumentas, mas nunca persistentes em um único assunto. Contra esse tipo de inteligência, Xiaxi e Aeza, somadas, não eram páreo para Liu Yao. E por isso, Jiang Shen queria que Liu Yao fosse sua amante. Ela sabia disso e não exigiu mais nada, pois, mesmo como amante, Jiang Shen lhe dava respeito. Afinal, um título é apenas um título. Ouvi dizer que mergulho é bem divertido aqui. Você quer dar uma olhada? Jiang Shen sorriu. Sim. E eu também quero ir para o mar, disse Liu Yao energicamente. Sem problemas. Jiang Shen se espreguiçou, segurou a mão dela e saiu do hotel. Um World Post-Apocaliptic capítulo 273. O fiasco do aluguel. Auckland é a maior cidade da Nova Zelândia. É composta por mais de 50 ilhas de tamanhos variados. Metade da cidade foi construída em terra e a outra metade no mar. Era como um jardim no oceano. Além da bela paisagem, outra característica única de Auckland era a facilidade de transporte. Em meia hora, você chegava a qualquer lugar. Seja pegando um barco para as ilhas, caminhando pela floresta tropical, fazendo um piquenique perto do vulcão ou surfando no oceano. Momentos depois, Jiang Shen e Liu Yao desembarcaram no porto. O porto chamado Fisherman's Wharf era um lugar que ele viu no site local. O proprietário era um britânico chamado John, que tinha uma atitude amigável com os turistas. Por isso, o lugar era extremamente popular, com muitas pessoas vindo até o porto e alugando um barco para navegar pelo mar. Com base nos comentários de outras pessoas, ele serviu no exército australiano antes e era mestre em mergulho. Havia uma linha completa de comodidades no porto e o custo do aluguel não era alto. Segurando a mão de Liu Yao, Jiang Shen caminhou até o escritório do porto e começou a perguntar sobre alugar um barco e mergulhar. O britânico com o nariz vermelho ficou encantado quando Jiang Shen perguntou sobre mergulho, enquanto ele começou a apresentar todo o equipamento de mergulho que havia coletado e explicou cuidadosamente as notas de precaução no mergulho. É fundamental estar atento à profundidade. Para iniciantes, recomendo uma profundidade máxima de 6 metros. 6 metros, qual a graça nisso? Jiang Shen teve que perguntar. Em águas rasas, 6 metros permitiriam avistar belas paisagens submarinas. Se você planeja mergulhar, não recomendo alugar um barco que vá muito longe. Ao entrar em águas profundas, você pode não ver nada mesmo depois de 20 metros, e também há o perigo de encontrar tubarões. Embora John estivesse falando sobre coisas perigosas, havia um toque de humor em seu tom. Tubarões. Liu Yao estremeceu ao olhar para Jiang Shen, assustada. Não vamos mais mergulhar. Embora seu inglês fosse medíocre, na melhor das hipóteses, Liu Yao ainda entendeu a palavra tubarão. Quando viu o turista tremer de medo, John sorriu tranquilizadoramente e começou a explicar usando as mãos. Não precisa se preocupar muito.
A maioria dos tubarões não ataca pessoas. Mais pessoas estão morrendo por cocos caindo em suas cabeças do que sendo atacadas por tubarões. Apenas tubarões brancos ou tubarões-tigre atacariam pessoas. Em alguns lugares, eles organizam mergulhadores para alimentar os tubarões. Jiang Shen não tinha tanto medo de tubarões. Como ele lutou de igual para igual com o temível Deaticlau, não havia como ele ter medo de algo que só usava os dentes. Esta é a primeira vez que conheço um comerciante que diz aos seus clientes para não comprarem seus serviços. Diante da seriedade de John, Jiang Shen deu de ombros com uma expressão que demonstrava que não havia como evitar. Tenho que ser responsável pela segurança dos turistas. John deu de ombros. Somente quando protegido com segurança é que se pode desfrutar da beleza do mar. Parece que você tem sua própria perspectiva sobre a beleza do mar. Jiang Shen riu. Eu adoro mergulho. John sorriu quando uma série de dentes brancos apareceu em sua barba espessa. Mas ainda quero alugar um barco, além de um conjunto de equipamentos de mergulho. Vou me preocupar com a minha própria segurança. Jiang Shen balançou a cabeça. John ainda queria persuadir Jiang Shen, mas uma voz desarmoniosa veio de trás deles. Será que as pessoas da frente poderiam se apressar? Se não podem, parem de perder tempo. Um homem de óculos escuros reclamou, irritado, e uma garota de roupas leves estava ao lado dele, envolvendo-o intimamente com as mãos no braço. Para ser sincero, Dai Zhengming estava extremamente irritado com seus compatriotas que viajavam para Nova Zelândia. Todo mês de dezembro, a atmosfera fresca e livre da Nova Zelândia se misturava à melancolia. O lixo nas ruas também aumentava. A situação só se amenizava no final de janeiro, quando, nessa época, seus compatriotas voltavam para casa para o ano novo. Não precisa desconfiar. Embora tivesse a pele amarela, tinha um coração que brilhava com a brancura. Depois de trabalhar na Microsoft por alguns anos, com seu excelente histórico, ele finalmente ganhou a oportunidade de migrar. Embora pessoalmente preferisse a Austrália, a Nova Zelândia não era uma má escolha. Assim como um macaco que pula em um galho de árvore, ele respirava com sede o ar do mundo livre enquanto observava as pessoas invejosas que o observavam. A arrogância muitas vezes brotava da adoração alheia, e o preconceito é infinitamente ampliado pela arrogância. Ele havia se adaptado perfeitamente ao seu papel de local, pois desprezava mais os estrangeiros do que os próprios moradores locais. Como se todas as ações de seus compatriotas carecessem de cortesia e educação. Como falava, Johnny não entendeu o que ele disse. Pensando que Jiang Shen havia conhecido seus compatriotas, deu de ombros e os deixou em paz. Não tenho condições financeiras. A expressão de Jiang Shen era peculiar, pois ele não sabia o que dizer. Liu Yao cobriu a boca, esforçou-se para não rir e virou o rosto para observar o homem de óculos escuros. Quando viu o rosto de Liu Yao, Dai Zhengming prendeu a respiração. Caramba, que gostosa! Embora já tivesse visto muitas garotas bonitas antes, era a primeira vez que vi uma tão deslumbrante. Principalmente quando ela virava a cabeça e sorria, seu coração quase parava. Claro, talvez fosse por causa dos óculos que ele não conseguiu ler a zombaria nos olhos de Liu Yao. Zhengming, eles podem não saber inglês, por que você não vai ajudá-los? A garota que segurava seu braço piscou seus olhos brilhantes enquanto timidamente apertava seu braço. Ela parecia acima da média. Pela aparência, ela deveria estar na universidade, provavelmente uma estudante internacional em Auckland. O homem tinha cerca de 30 e poucos anos, embora não fosse velho, mas definitivamente não tão jovem quanto Jiang Shen. Você está certo. Dai Zhengming soltou um suspiro e caminhou em direção a Jiang Shen. Embora ele a desprezasse, ele precisava manter sua aparência de cavalheiro diante da beldade. Eu sou Dai Zhengming. Eu sou Jiang. Jiango. Ele ia dizer seu próprio nome, mas pelo jeito que Dai Zhengming olhou, ele parecia ter algo a dizer e, portanto, Jiang Shen deu o nome de seu pai no último segundo. Liu Yao se esforçou para não rir enquanto revirava os olhos charmosamente para o travesso Jiang Shen. Na Nova Zelândia, é extremamente descortês ocupar recursos públicos por muito tempo. Não sei se as pessoas te ensinaram isso em Lua, mas no exterior, é melhor salvar a reputação do seu próprio país. Em vez de ocupar recursos públicos, gosto de me referir às minhas ações como perguntas sobre os serviços disponíveis, especialmente porque já se passaram menos de 3 minutos com a seriedade com que parecia. Jiang Shen argumentou e não conseguiu evitar rir.
Dai Zhengming interrompeu cortesmente as palavras de Jiang Shen e falou com ele num tom educativo. E as pessoas estão fazendo fila atrás de você, certo? Deixe-me dar um exemplo simples. Um evento que deixou uma profunda impressão em mim, morando na Nova Zelândia todos esses anos. Vi uma avó e seu neto fazendo pedidos na cafeteria St. Eles passaram tanto tempo no caixa antes de pedir um mocha com um sanduíche e uma refeição infantil. Ele está insinuando alguma coisa. Jiang Shen olhou propositalmente para trás. Além deles, não havia ninguém esperando na fila. Isso é um problema. Jiang Shen estava perdido. É cortesia. Dai Zhengming olhou seriamente para os olhos de Jiang Shen enquanto dizia com uma cara séria. Então você está dizendo que a avó e o neto desperdiçaram tempo com todas as pessoas esperando na fila. Jiang Shen tinha uma expressão peculiar no rosto. Nossa, você se lembra de um evento tão minúsculo, e que deixou uma impressão profunda em você. Você é um floco de neve muito especial. Isso mesmo. Se quiser fazer um pedido, pense bem no que quer pedir antes de entrar na fila, ou não ocupe o espaço no caixa, pois isso causaria problemas para quem está esperando para fazer o pedido. Ok. Concordo que é rude ocupar a cabine e não cagar. Jiang Shen deu de ombros. E você está fazendo exatamente isso agora, disse Dai Zhengming severamente. E cuidado com a linguagem. Ela representa a imagem do país atrás de você. Por favor, não use a palavra emda. Se for a UA, você pode enfrentar processos por usar linguagem ofensiva com estranhos. A expressão de Jiang Shen não poderia ser mais peculiar. Infelizmente, ele conhecia um cidadão da UA que usava a palavra emda todos os dias. Robert, na distante Los Santos, espirrou e acordou a garota de Hollywood que dormia ao lado dele. Quando ele viu que Jiang Shen não disse nada, ele pensou que Jiang Shen estava tão envergonhado que ficou sem palavras. Então ele continuou. Mesmo que você tenha algum dinheiro, por favor, não leve seus hábitos indelicados para fora do país. Deixe-me esclarecer, eu não tenho dinheiro, Jiang Shen corrigiu, sentindo-se um tanto constrangido. Então você tem que ser mais consciente de suas maneiras, ou as pessoas vão considerá-lo descortês e pobre. Seus olhos brilhavam com um traço de desprezo enquanto ele educava. Ao terminar, ele se virou nobremente para Liu Yao e tirou um cartão de visita do bolso. Linda moça, este é o meu cartão de visita. Atualmente, tenho uma casa em Auckland e trabalho na divisão da Microsoft aqui como engenheiro-chefe. Conheço bem a região. Então, se tiver interesse, pode me encontrar no endereço que está no cartão de visita. Terei prazer em levá-la para apreciar a beleza da Nova Zelândia. Então, Dai Zhengming ignorou a reação de Liu Yao e saiu com um sorriso que ele considerou encantador e uma silhueta legal recuando. Ele caminhou ao redor de Jiang Shen, usou um sotaque britânico mais padrão do que o dos britânicos e falou com Johnny antes de passar o cartão. Então, ele caminhou triunfantemente em direção aos barcos com a garota que o segurava pelo braço, com o rosto cheio de idolatria. Jiang Shen ficou perplexo. Querido, você está sendo menosprezado. Liu Yao caminhou ao lado de Jiang Shen com um sorriso, segurou seu braço e disse timidamente. Parece que é esse o caso, disse Jiang Shen, desamparado. Você precisa da minha ajuda para se vingar? Os olhos de Liu Yao brilharam enquanto seus lábios vermelhos se curvaram. Está tudo bem, ele já disse para não perdermos a face diante dos estrangeiros, zombou Jiang Shen. Liu Yao caiu na gargalhada enquanto fechava a boca. Eu não sabia que você gostava de humor frio. Ele jogou o cartão de visita na lata de lixo. Não, estou falando sério. Embora fosse isso que lhe disse, Jiang Shen não parecia nem um pouco sério. Ponto. Quando Jiang Shen pensou nisso, aquele sujeito pareceu tê-lo furado a fila. Mas Jiang Shen não estava interessado em ser incomodado por ele. Ele poderia abrir mão de alguns minutos da sua vida. Do que vocês estavam falando? Johnny não se importou que Jiang Shen simplesmente o deixasse esperando e perguntou curioso. Não muito. Só conversamos sobre algumas coisas da minha cidade natal. Ótimo. Então, para conhecer um compatriota no exterior, é importante bater um papo. Mas em Auckland, você terá muitas oportunidades de vê-los, disse John com um sorriso. É mesmo. Falando nisso, o que você acha dos em Auckland? Depois de passar o cartão, Jiang Shen assinou o recibo e perguntou despreocupadamente. Eles fazem uma culinária deliciosa. Eu gosto muito da comida Han, só que é um pouco cara.
John riu. Há algo mais. É só isso. John deu de ombros. Devido à insistência de Jiang Shen, John não tentou convencê-lo a desistir, apenas o incentivou a ter mais cuidado e que ele deveria mergulhar com o capitão que o acompanhava. Não era barato alugar um barco. O mais barato custava 2.000 NZD por dia, o equivalente a 8.000 RMB. Portanto, era mais econômico alugar por hora, mas, além dos barcos pequenos, os barcos que permitiam viver não estavam disponíveis para aluguel por hora. Como era uma oportunidade rara, alugar um barco pequeno não era emocionante o suficiente. Jiang Shen alugou um barco de luxo de médio porte, com cerca de 10 metros de comprimento e um amplo espaço para morar, e pagou com prazer 8.000 NZD por dia. Além disso, os neozelandeses pagam diretamente pelo barco quando alugam aqui. Depois de assinar o acordo, Jiang Shen perguntou. John hesitou por um momento, pois não sabia por que Jiang Shen faria tal pergunta. Balançou a cabeça e disse, além dos clientes que vêm com frequência, os novos clientes, sem conhecimento do preço e do tipo de barco, teriam que perguntar. Você está certo. Jiang Shen sorriu. Ponto. Suen ficou no cais ao lado do barco e perguntou curiosamente a Dai Zhengming. O que você disse para aquela garota? Eu vi você dando uma coisa para ela. Nada, é só um cartão de visita. No mundo exterior, é um hábito distribuir cartões de visita, pois representa cortesia. Dai Zhengming inventou uma mentira por vergonha. Ao mesmo tempo, Jiang Shen e Liu Yao caminharam na direção deles. Quando ele viu que a Bela ainda segurava docemente a mão de Jiang Shen, as sobrancelhas de Dai Zhengming se arquearam, mas ele não reagiu mais. Quando ele passou por Dai Zhengming, Jiang Shen pareceu ter se lembrado de algo e de repente parou. Ah, ouvi dizer que existe o costume de devolver cartões de visita, então vou te dar um cartão de visita também. Jiang Shen pegou seu cartão de visita e hesitou propositalmente por um momento antes de entregá-lo à sua companheira. Eu não viajo muito para o exterior e não aprendi tanto sobre a cultura ocidental quanto você, então vou aprender com você. Ao ver Jiang Shen entregar seu cartão de visita à namorada, Suen franziu a testa de forma normal. Mas então percebeu que Jiang Shen parecia tê-lo ignorado e passado o cartão para a beldade ao seu lado e engoliu a crítica. Wen, aceite por mim. Oh. Jiang Shen colocou o cartão de visita nas mãos da garota enquanto ria como se tivesse acabado de pregar uma peça e continuou a andar sem virar a cabeça. Está pronto? Devemos partir agora. O capitão que trabalhava no pequeno barco levantou a cabeça e sorriu para Dai Zhengming. Vamos embora agora. Wen, vamos. Wen. Quando Dai Zhengming viu que Suen não reagiu, franziu a testa levemente e virou a cabeça. Suen, segurando o cartão de visita dourado, tinha os olhos arregalados e estava completamente surpresa. O que está acontecendo? Dai Zhengming perguntou confuso. Suen parecia ter recolhido seus pensamentos enquanto olhava para o namorado com entusiasmo. É Jiang Shen. Jiang Shen. Com Jiang e de repente, Dai Zhengming parou. Jiang Shen. Presidente da Future Technology. Mas o nome dele não é Jiang Jiang. Ele pegou o cartão da mão da namorada e arregalou os olhos, incrédulo. Então, olhou para cima, para uma distância não tão distante. O homem que disse não ter dinheiro estava no topo de um barco de luxo e sorria para ele. Mas o sorriso brilhante nos olhos de Dai Zhengming parecia penetrante. Zombaria. Ao se lembrar do sermão que lhe dera, a humilhação o dominou imediatamente. Seu rosto inchado ficou vermelho, como se quisesse cavar um buraco para si mesmo. Principalmente quando ele viu sua namorada olhando com inveja para o barco de luxo, sua expressão parecia como se ele tivesse acabado de comer uma mosca. Vocês vão no barco ou não? Posso começar a cronometrar? O capitão do barco viu que os dois não tiveram reação e bocejou enquanto reclamava. Ao ouvir a reclamação do capitão, Dai Zhengming imediatamente se lembrou do que havia pensado e se desculpou com o capitão. Em seguida, arrastou a namorada, ainda invejosa, para dentro do barco. No convés superior do barco, Jiang Shen olhou para o cais desaparecendo com um sorriso. Você não é uma pessoa legal. Mas essa pessoa é horrível, me faz bem vê-la sofrer assim. Liu Yao segurou o braço dele enquanto ria. Eu apenas sorri para ele, mas ele pensaria que estou zombando dele. Isso me poupa da minha própria expressão. Jiang Shen deu de ombros e zombou.
Depois que o pequeno incidente ficou para trás, Jiang Xin olhou para longe. Ele olhou para as ondas no ponto onde o céu e o oceano se encontravam. Ao sentir a brisa do oceano em seu rosto, sentiu todas as suas irritações se acalmarem silenciosamente. Assim que ele estava distraído, uma empresa pública em seu braço brilhou indetectavelmente. Como se previsse que algo inesperado estava prestes a acontecer. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.